Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui no centro da cidade de Bauru e hoje, no programa Despertar, mais uma vez, recebemos o nosso grande companheiro de casa, Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Olá aos nossos ouvintes, telespectadores. Muita paz a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E, Jorge, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Espiritismo. Aí eu pergunto para você, eu tenho várias perguntas aqui, mais ou menos um histórico de dúvidas que muitas pessoas têm sobre o Espiritismo, mas a primeira pergunta que eu tenho aqui para você, Jorge, é o que é o Espiritismo, Jorge? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Uma ciência, Theo, porque ele lida com o aspecto fenomênico, com as leis que regem esses fenômenos. Um dos fenômenos, por exemplo, a mediunidade. É uma filosofia porque nos inspira, nos incita a fazermos diversos questionamentos. Quem sou eu? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Quem é Deus? São indagações de âmbito filosófico. E é, acima de tudo, uma religião porque nos permite desenvolver aptidões morais, desenvolver as nossas virtudes, tornando-nos pessoas um pouco melhores. Ô Jorge, aí você falou, né, sobre essa questão que eu, antes de conhecer o Espiritismo, a gente ouvia essa pergunta e ficava se perguntando, eles perguntam, a grande questão do universo, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. O Espiritismo responde essas questões, Jorge? Responde, Theo. Responde, inclusive, baseado nos ensinos deixados por Jesus, que foi o precursor que nos mostrou a existência de planos, além desse plano do mundo material, quando veio nos ensinando sobre a necessidade de nós nos tornarmos pessoas melhores, para que pudéssemos, então, alcançar o reino dos céus, que são planos existentes aí neste universo infinito, a comportar toda esta miríade de almas que Deus criou e vem criando, para que nós, então, vivamos em planos aí superiores a este que nós estamos atualmente vivendo. Entendi. Dependendo, é claro, dos movimentos que realizemos no campo de nossa melhoria individual. Eu, quando mais jovem, a gente andando pela cidade, você via sempre escrito em carros, assim, um adesivo escrito Leia Kardec, Leia Kardec. Aí, naquele tempo, não tinha, assim, uma curiosidade para pesquisar o que era. Aí, depois, já com um pouco mais de idade, a gente vai nessa pesquisa. Eu pergunto para você, Jorge, quem é Allan Kardec? Quem é Allan Kardec? Allan Kardec, ele foi e continua sendo, obviamente, o codificador da doutrina dos espíritos, do espiritismo. Codificador. Não é o criador. Ele próprio, nas diversas obras, inclusive na Revista Espírita, são vários volumes, ele deixa muito bem claro. Não foi eu quem criei essa doutrina. Eu apenas servi de intermediário aos espíritos superiores para compilar todo esse material que se constitui no elemento basilar no qual a doutrina se funda, que são as 5 obras da codificação, que foram ali redigidas, elaboradas pelo codificador. Então, quem foi Allan Kardec? Foi e continua sendo o codificador, aquele que aceitou a incumbência de estabelecer essa conexão com o além e materializar essa conexão através desses ensinos que hoje nós conhecemos como ensinos da doutrina espírita ou do espiritismo. A gente acredita que, claro, o Kardec foi escolhido, foi preparado para tudo isso. E dentro dessa história dele, com essa novidade, ele demorou para aceitar isso, para entrar nessa obra aí, para falar, não, vamos trabalhar em prol disso daqui, vamos lá. Ou assim que apareceu, ele já foi para cima e aceitou de cara, Jorge? Kardec foi um homem, no seu tempo, no século XIX, extremamente sábio.
e, além de sábio, rigoroso no tocante à questão do pensamento racional, do pensamento científico. E curioso, Theo, que certa feita, esse material, ou seja, as obras da codificação espírita, chegou a estar em solo russo. Caiu lá na Academia Científica dos russos. E, curiosamente, a Academia Científica russa, depois de analisar aquelas obras ali, disseram o seguinte: esse homem foi a racionalidade viva do seu tempo, ou seja, Allan Kardec. Então ele não aceitou, assim, de mãos beijadas, conforme costumamos dizer, essa fenomenologia. Ele primeiro começou a entrar num processo de observação dos fenômenos até então reinantes, não somente lá na França, mas também na América, nos Estados Unidos, com a fenomenologia de Hydesville, lá em Nova York. E isso foi sendo transportado para várias partes do mundo, inclusive para a França. E os fenômenos estavam acontecendo. Então, inicialmente, ele tinha dúvidas. Sei. Uma atitude de um filósofo, de duvidar, de não acreditar naquilo que os seus olhos estão vendo, mas de passar pelo crivo da razão. Até que, depois de um bom tempo, aí ele aderiu a esse movimento e tornou-se quem nós conhecemos. E até lembrando também, né, Jorge, ele era professor, ele era uma pessoa muito importante e isso teve uma reflexão na sua vida profissional, né? Não tenha dúvida, porque se nós pegarmos as obras básicas, o Livro dos Espíritos, Evangelho, segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns, nós vamos verificar um aspecto muito pedagógico, porque ele foi um grande pedagogo, ele era da área da educação. Então as suas obras têm um cunho eminentemente pedagógico, tem toda uma estrutura que facilita o entendimento dos leitores que lidam com aquele material que ele promoveu. No programa de hoje estamos recebendo Jorge Salomão, estamos falando sobre o Espiritismo. Vocês acompanham sempre o programa Despertar, né? A gente aborda vários temas dentro do Espiritismo e não porque hoje no programa a gente falar um pouco mais a fundo do Espiritismo em si. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro apoio cultural e voltamos na sequência com Jorge Salomão no programa Despertar de hoje. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Salomão mais uma vez, e estamos falando sobre o Espiritismo. Ô Jorge, a gente vê muitos relatos dentro das escrituras sagradas, até na própria humanidade a gente vê muitos relatos relacionados ao Espiritismo. Dá para entender que o Espiritismo é uma das, eu não sei como nomear aqui agora, mas é uma das, vamos dizer, religião para ficar mais fácil de quem está em casa nos entender, mais antigas que existem, porque desde que a gente pega, pelo menos pelas escrituras, a gente vê que em várias fases da humanidade dentro da Bíblia, a gente vê que tem ali situações envolvendo espíritos, envolvendo mediunidade. Dá para entender dessa maneira? Nós podemos verificar, Theo, a existência do Espiritismo, oficialmente falando, enquanto religião, ali no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que então deu início a essa abençoada doutrina. Quando nós eventualmente observamos aí nos anais da história,
e nos defrontamos com diversos escritos, dentre eles a Bíblia, que é um livro incrível, e verificamos ali a narrativa de diversos acontecimentos que hoje nós vemos estarem presentes no estudo das obras da doutrina espírita, mediunidade e muitos outros fenômenos, nós temos a certeza de que o fenômeno espírita sempre existiu, mas o espiritismo, enquanto religião oficial, teve início em 1857, lá na França. E, ô Jorge, outro dia eu e o Matheus, né, aqui da Rádio SEAC, da TV SEAC, a gente fazendo algumas pesquisas, a gente encontra muitas controvérsias em pessoas que ligam o espiritismo a outras denominações, como, por exemplo, se tem uma pessoa que aparece numa notícia na televisão, aí a partir do momento que dizem na matéria que aquela pessoa é médium, já ligam automaticamente ao espiritismo. Aí eu faria para você a pergunta: qual o maior erro que as pessoas cometem ao ouvir a palavra espiritismo ou ao relacionar algo com a doutrina dos espíritos? É que, como o espiritismo lida com o fenômeno da mediunidade, e nós temos outros segmentos religiosos que também lidam com o fenômeno mediúnico, como é o caso dos nossos irmãos, os nossos respeitáveis irmãos da Umbanda e do Candomblé, onde nós vemos ali também a prática da mediunidade. Por falta mais de conhecimento, as pessoas acabam associando o espiritismo à Umbanda, ao Candomblé, que são realizações magníficas no campo da religião afrodescendente aqui no nosso país. Todavia, não há como se confundir espiritismo com espiritualismo. O que esses diversos segmentos religiosos que lidam com o aspecto mediúnico, do fenômeno mediúnico, realizam ali é o espiritualismo. Por que espiritualismo? Porque eles estão lidando com o elemento alma, com o elemento anímico, com o elemento imperecível, que é objeto da própria doutrina dos espíritos. Qual é o objeto do espiritismo? É a própria imortalidade. É um dos pontos, uma das vertentes, a imortalidade. Então, a imortalidade está para a alma, significando que todos aqueles que aceitam a imortalidade da alma estão lidando com religiões de natureza eminentemente espiritualista. Agora, o fato de lidarem com pontos eminentemente espiritualistas, no caso a imortalidade da alma, não significa dizer que se tratam de ciências ou conhecimentos ou religiões relacionadas ao espiritismo. O espiritismo é único. É isso daí que nós estamos vendo, ou seja, é aquela religião, ciência e filosofia codificada por Allan Kardec. Por Allan Kardec. E, Jorge, a gente vê também por aí o pessoal fala assim: eu sou espírita kardecista, espiritismo. O espiritismo, como você disse aí nos anos de 1800 para cá, espiritismo é só um. Não precisa você colocar um codinome no espiritismo para dizer que ele é kardecista, que ele é da doutrina espírita, assim o assado, né? Não há necessidade, Thelma. Outrora se dava a denominação ao espiritismo kardecista ou kardecismo, ou mesa branca. Mesa branca, já ouvi falar muito isso também. São terminologias criadas pelo ideário popular que, vendo uma mesa branca, relacionou centro de mesa branca. Ou que foi a doutrina que foi codificada, fundada por Allan Kardec, kardecismo. O próprio Kardec jamais aceitaria essas denominações, porque ele deixou muito bem claro, especialmente ali em Prolegômenos, que é uma nota introdutória ao Livro dos Espíritos, sobre esse aspecto aí. Tipo assim, não, olha, eu não tenho nenhum mérito nisso, a não ser de estar aí participando do aspecto da compilação desse material. O resto é mérito dos espíritos. Entendi. Tanto que o primeiro livro, que dá o pontapé inicial, que oficializa o espiritismo no mundo, é o Livro dos Espíritos. Não tem ali o nome como autor espiritual Allan Kardec. Ele só está ali como compilador, organizador. Então, quando se diz kardecismo, não é um termo muito interessante, porque dá a impressão que foi algo que foi criado por Kardec. E ele deixa muito bem claro, porque ele, além de ser muito racional, também tinha um grande coração e era extremamente humilde a ponto de não aceitar essa denominação de líder do espiritismo no mundo. Entendi. Quando ele disse que os líderes maiores do espiritismo no mundo são as almas, os espíritos que se comunicaram dando, então,
essas informações que hoje nós temos em forma dessas obras aí. Entendi. Eu, quando me interessei pelo Espiritismo, Jorge, eu fui a uma livraria e perguntei, olha, eu estou me identificando um pouco com o Espiritismo, gostaria de saber um livro que você poderia me indicar. E a pessoa me indicou o livro Nosso Lar. Aí eu faria para você a pergunta, se hoje eu, me interessando pelo Espiritismo, chegasse até você e pedisse uma dica, Jorge, eu gostaria de ler alguma coisa para que eu fosse introduzido no Espiritismo, que livro você indicaria para mim e para as pessoas que nos assistem nesse momento? Toda ciência, Theo, tem um método de assimilação daqueles conceitos, daquelas ideias. E o Espiritismo, por ser uma ciência, não poderia ser diferente. O próprio codificador nos deu um método de aprendizado seguro. Não é errado você começar a ler, a estudar o Espiritismo do final para o começo, como muitas pessoas costumam fazer pegando aí os romances. Mas não é interessante, porque de repente existem muitos conceitos que você precisa ter o quê? O entendimento do que significa aquilo. Senão, tem que saber do que se trata, né? Aquilo vai surgir para você como algo fictício, algo abstrato. E o Espiritismo não é abstrato e sequer fictício, não é uma ficção, é uma realidade. De modo que Kardec nos ensinou um método de começarmos, sem sermos redundantes, pelo começo. E qual seria o começo, Theo? Livro dos Espíritos. Porque foi e é a base de todo o Espiritismo. E é super didático. Perguntas e respostas. Hoje, com toda essa facilidade que nós temos no mundo da pesquisa, se alguém não entender alguma terminologia, alguma expressão ali, é só buscar. Né? No Google, por exemplo, a explicação de determinados termos, ou tem inúmeros, como tem aqui na casa, vídeos explicativos de vários pontos aí da doutrina. Então, o que nós, enquanto adeptos do Espiritismo, preconizamos em termos de início de uma base doutrinária? Comece pelas obras básicas. Vá formando o seu conhecimento, porque o Espiritismo, como nós dissemos no bloco anterior, é uma ciência, uma filosofia, é uma religião. Então tem que ter esse método para você poder entender aquela ciência. Então você vai ficar um pouco aí meio que na dúvida. Na dúvida. Entendi. E foi isso que também aconteceu comigo, né? Depois que eu comprei o meu primeiro exemplar de Nosso Lar, eu ganhei de presente um livro dos Espíritos do César Moron, que também é participante aqui da nossa casa. A gente vai fazer um breve intervalo, vamos para um apoio cultural. Na volta, a gente vem com o nosso último bloco, falando com Jorge Salomão, hoje, sobre o Espiritismo. Esperamos que vocês estejam gostando do nosso programa, mas não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Salomão e abordando um tema muito interessante que faz parte do nosso programa aqui sempre no Despertar, o Espiritismo. E Jorge, estamos em 2022, de todo esse tempo que conhecemos aí a existência, como você disse, o codificador trouxe para a gente o Espiritismo. E a que você acredita o fato de muitas pessoas ainda meio que duvidarem do Espiritismo? Existem fatos que provam que o Espiritismo é uma coisa real, é uma coisa assim que dá para acreditar e dá para abraçar como uma religião que pode deixar a gente melhor a cada dia enquanto aqui estamos vivendo? Existe, Theo. O estudioso, o interessado que tiver desejo de conhecer as raízes nas quais o Espiritismo se firma, a principal, obviamente, nós vemos que é a ciência.
irão verificar que no tempo de Kardec, quando surgiu o Espiritismo, causou uma polvorosa, não somente na França, mas em todo o mundo. Como assim? Como assim existe essa possibilidade dos mortos se intercambiarem com os vivos? Os vivos. Como assim? Então surgiram diversos movimentos com tendência a apagar a existência dessa nova religião, dessa nova filosofia, dessa nova ciência. Vários foram os movimentos, inclusive dentro da própria ciência. Mas na medida que esses grandes e ilustres sábios do tempo de Kardec, contemporâneos de Kardec, começaram a estudar a fundo, identificaram ali um manancial de informações extremamente verídicas, a ponto, por exemplo, do grande cientista William Crookes, o descobridor do elemento tálio, que hoje integra a nossa tabela periódica, ter, após vários anos de estudo, para verificar se eram verdadeiros ou não todos aqueles fenômenos atribuídos ao espiritismo que ele estudava, ele veio a campo e estudou profundamente. E quando ele teve que fazer a leitura das suas conclusões, do seu relatório, depois de anos de estudo, perante a Academia de Ciência Inglesa, muitos esperavam que o sábio William Crookes dissesse, não, isso é tudo baboseira. Fosse jogar por terra, né? Isso é tudo fake news. Isso é tudo hipocrisia, tudo mentira desse Allan Kardec e seus espíritos. Mas quando ele assomou-se ao púlpito, à tribuna, para fazer a leitura dos seus relatórios de conclusão, ele disse com a maior firmeza que lhe era peculiar, dizendo o seguinte: eu não digo que os fenômenos por mim estudados ao longo desses anos, em laboratório inclusive, são possíveis, mas eu afirmo categoricamente que eles são reais. Nossa, isso foi um choque, né? Estremeceu a academia científica, estremeceu. E aí, como sempre, a má vontade das pessoas em pesquisar, entender o que os grandes estudiosos nos deixaram, é sair pela tangente do negacionismo. Tipo, William Crookes é um grande sábio, mas nesse ponto aí ele deve estar aí realmente falho das ideias, ele deve estar gagá, deve estar caduco. Não, isso não pode ser verdade. É a primeira arma que os ignorantes se utilizam, é ignorar. Por isso que são ignorantes. Eles ignoram porque não querem estudar. São aqueles negativistas, os negadores sistemáticos. Você pergunta, você leu e estudou? Não, nem quero. Então, sinto muito, você não pode emitir uma opinião. Uma opinião, né? Eles emitem opinião, mas uma opinião não é um conhecimento. Sem balizamento, né? Ô Jorge, e eu acredito que a doutrina dos espíritos é como está pra gente, como está a lei da gravidade. Se a pessoa acredita ou não acredita, ela subir no prédio e pular, ela vai funcionar naquela pessoa. Dá para entender que a doutrina dos espíritos, a influência dos espíritos em nossa vida também é como a lei da gravidade? Eu acreditando ou não acreditando, ela vai funcionar da mesma maneira? Lembremos-nos, Theo, ali no capítulo 3 do Evangelho de João, ali no Novo Testamento, e quando teve aquele famoso diálogo com Jesus, Nicodemos, um sumo sacerdote, um judeu do templo de Jerusalém, muito conhecido e famoso, perguntou para Jesus sobre vários pontos, inclusive a questão de ter que nascer novamente. E se nascer novamente, como que ia ser feito para que ele voltasse ao ventre da sua mãe? E Jesus vai explicando, e no final Jesus diz o seguinte: Nicodemos, se eu vos falo das coisas terrenas e vocês não me entendem, não me compreendem, imagine se eu vos falar das coisas celestes. É como disse Shakespeare, certa feita: entre a terra e o céu, há mais mistérios do que imagina a nossa vã filosofia. De modo que, acreditando ou não nesses fatos estudados pelo Espiritismo, a verdade é uma só.
Eles existem. Eles existem. Como existem pessoas que até hoje não acreditam que o homem não foi até a Lua, que o homem não foi ao espaço. Acreditam, com base nesses filmes hollywoodianos, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi tudo muito montado, muito bonito ali, eles argumentam, não montaram esses filmes, não tem todo aquele jogo de cena, então, eles não foram para a Lua, é mentira isso daí. É mentira. Em pleno século XXI. E assim tratam também o espiritismo. E assim tratam o espiritismo, mas isso é indiferente, porque a verdade, ela sempre vai estar aí, ela sempre vai existir. E muitas vezes, quando a pessoa se dá conta, já é tarde, só a hora que ela entende, aí já é tarde para tentar avisar um ou outro, né, Jorge? Então, como aconteceu naquela passagem ali nos evangelhos, em que Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro. O que acontece, encurtando todo esse conto? Lázaro está do lado do pai Abraão, Deus. O rico, que era rico aqui na terra, quando eles morreram, Lázaro morreu, foi para pai Abraão, foi para o céu. E o rico foi para as regiões infernais. E dali ele chegava a dizer, então, pai Abraão, permita então que eu vá até a terra onde estão os meus irmãos, minha família, para eu dizer que existe vida além da morte. Tipo, galera, se liga, né? Olha só, aí o que pai Abraão responde nessa parábola construída por Jesus? Pai Abraão diz assim, eles têm Moisés e todos os profetas e, no entanto, não acreditam. Não estão acreditando, né? Então, não há que se perder tempo com esses que não creem. Tudo virá ao seu tempo. Entendi. Estamos chegando ao final de mais um programa Despertar. Como vocês veem, puderam perceber, o tema Espiritismo é bem vasto. Talvez a gente volte a falar um pouco mais sobre esse assunto em um próximo programa. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui e eu quero agradecer sua presença. Jorge, muito obrigado. Foram muito valiosas as suas palavras no programa de hoje. Eu que agradeço, Theo, pelo convite, pela companhia, e a todos os nossos telespectadores, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e na próxima semana estaremos de volta para mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Até lá!